Estava olhando aí, comentando aqui com o nosso convidado, é a nossa 18ª temporada. Ininterruptos os nossos trabalhos aqui. Olha, gente, terça-feira, 21 de maio de 2024, acertem os seus relógios, 13 horas mais 7 minutinhos. Feliz, né? Eu sempre falo que a sala de visitas é um grande contentamento para mim e tenho certeza que para o telespectador também. Aquele momento mais íntimo, né, com os nossos convidados, seja ele gestor, profissional de educação física, atleta, técnico. Né? E quem ganha com isso é você que nos acompanha aí com as informações aqui dos nossos convidados, atualizando aqui tudo o que acontece nas diferentes modalidades. E hoje é o dia do Neilton, mais uma vez o dia do Neilton, sempre nos brinda com a presença. Tenho um carinho muito grande, sou um fãzão do Neilton, ele sabe disso. Tem uma história maravilhosa, né? Dentro do esporte aqui de Guarulhos, atravessando divisas, o nosso imenso Brasil e lá fora também. Ele que tem uma agenda aí, daqui a pouco em Paris, né? É um dos técnicos da seleção brasileira no atletismo. Chegando da Europa, falou para mim aqui em off, eu estou cansado, foram 2 semanas de muita correria. Neilton, boa tarde, querido. Prazer em tê-lo aqui, viu? Valeu. Boa tarde, pessoal da Câmara Esportiva. Um abração pro Tacinho que está aí se convalescendo. Isso. Daqui uns dias estará com a gente aí de novo. Neilton, eu falei com você outro dia por telefone, te achei no norte da Itália, né? Putz, e já fui pedir desculpa, olha, você está fora, desculpa, mas me atendeu com um tremendo carinho. Você participou de alguns circuitos na Europa, mas já associado à participação do Brasil na Olimpíada, é isso? Alguns atletas, o período de obtenção de marcas, de índices, essas coisas, acabam só dia 30 de junho para o atletismo. E a temporada na Europa começou agora no meio de maio. E eu tinha um atleta que pode estar, né, se fosse hoje ele estaria, nos Jogos Olímpicos. E o Comitê Olímpico e a Confederação de Atletismo nos enviou para essas competições lá fora. Tentativa de índice. Hoje no atletismo, para você ir para Jogos Olímpicos ou Campeonatos Mundiais, ou você vai para uma marca, um índice, uma marca muito forte, ou você vai por pontos. Né? Acho que na maioria dos esportes eles estão tentando transformar tudo como a corrida de pontos do tênis. Né? Toda semana tem uma atualização, você sobe, desce no ranking. Por pontos dependendo do seu resultado na última semana. E hoje o meu atleta ocupa a 23ª posição no ranking de uma prova que vão levar só 24 para a Olimpíada. Nós estamos falando de que atleta e de que prova? Essa é Decato, o atleta é José Fernando. Tá. E o número de atletas em cada prova nos Jogos Olímpicos depende da prova. Sim. Nos 100 metros vão ser 56, nessa vão ser só 24. E como os índices são muito fortes, nessa prova, por exemplo, só acho que 13 atletas têm um índice, os outros vão ter que ir por pontos. Sim. Então, o objetivo era somar pontos ou obter o índice, que é muito, muito forte. No final das contas, a gente não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Qual que é o índice para o Decato? 8.460 pontos. É muito difícil. Sim. É recorde sul-americano. Sim. O recorde é 8.390. Então, para ir para a Olimpíada através disso, tem que bater o recorde. No Brasil, nós temos competições que são homologadas, que podem, de repente, serem consideradas para esse resultado? Temos. Toda competição. Toda competição da Federação Vale, da Confederação. Desde que seja promovida pela Confederação? Ou Federação. Federação também? Tá. O problema é que também nessa história de pontos, para compor esses pontos, os pontos são compostos pelo resultado que você obtém na prova, e pela colocação que você obtém, e pelo nível da competição. Então, se é um campeonato mundial, o primeiro lugar vale mais pontos que o primeiro lugar num campeonato. 3 situações, todas elas difíceis, não é, professor? Você tem que ir juntando. Sim. Né? A gente fez uma aposta, né? Ele foi convidado para 2 competições de altíssimo nível mundial, né? A mais importante da prova que ele pratica, na Áustria. E essas competições bateram com o campeonato ibero-americano, que ele era o favorito. E aí nós optamos por ir para a competição mais difícil. Entendi. Né? A gente poderia ter ficado e ganhar a competição mais fácil, né? Mas optamos por mais difícil.
Foi uma boa estratégia? Acho que a gente plantou. Sim. E agora o mundo inteiro conhece. Sim. Né? Abriu as portas para ele, para competir em qualquer lugar. E a coisa ainda está aberta, né? Termina Sim. só em junho. Sim, legal. Aproveitando a sua presença aqui, já que o assunto é a seleção, o que podemos esperar do Brasil em mais esse grande evento, em mais essa Olimpíada? Neutro, você, independente desse resultado, você estará lá, né? Não, Coisa eu só vou, depende. ainda não estou não. Para eu estar, eu tenho que ter atletas lá dentro. Não. E você tem atleta que ainda está... Eu ainda tenho alguns atletas tentando, Sim. não tem ainda nenhum já confirmado. Tomara que consiga, né? Quem Tomara. são esses nomes, o Newton? O próprio Zé Fernando, Tá. o Thiago, Tá. né? Thiago Moura, filho do Neilton. E tem umas zebras aí, quem sabe, Sim. de repente. O que podemos esperar do Brasil em mais essa Olimpíada? Como é que estão aí? Obviamente você é um técnico que responde por alguns atletas, mas nós temos vários técnicos, vários atletas. O que podemos esperar do Brasil lá em Paris? A gente vai ter uma delegação bonita no atletismo. Sim. Nós vamos provavelmente ganhar medalha. Né? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. A nossa história é que a gente ganha uma medalha em cada Jogos Olímpicos. Na do Rio, foi na do Rio? Nós ganhamos duas. Duas, né? Né? Mas a gente espera, sim, ganhar uma ou duas medalhas. Sim. É um esporte que distribui 141 medalhas, se eu não me engano. Acho que por aí. Quantos países? Você tem ideia de quantos países que vão participar do atletismo? Do atletismo? Todos. Todos, né? Todos. Não são meia dúzia. É um esporte a gente chama de esporte da base, né? Todos. É o Mais de correr, 200. saltar, enfim. São mais de 200 países disputando essas Olha medalhas. que maravilha. E assim, a tristeza é que passa a Olimpíada, né? Vira e mexe o ano, e a gente espera que a nossa base de atletas seja maior, para justamente a gente ter mais possibilidades. Falei aqui no primeiro bloco, né, da importância da base, né, em todos os esportes. Você está confirmando o que eu acabei de falar, né? Base forte reflete você ter em cima bons atletas, né? E é o nosso grande problema, né, professor? E isso reflete também um pouco da situação do brasileiro, né? Sim. Do índice de desenvolvimento humano, essas coisas todas. Então, se você pega o resultado final dos Jogos Olímpicos, os 20 primeiros países, você vai ver que é exatamente isso. Né? A primeira economia do mundo, a segunda economia do mundo, não sei o que, né? Essas coisas. E o Brasil se posiciona no final dos Jogos exatamente onde se posiciona no IDH mundial. Olha só. Eu lembro que uma vez, Newton, eu e o professor Márcio, aliás, um abraço ao professor Márcio Belicieri, a gente tinha aquela coisa de Cuba, né? Você fala, puxa vida, como que um país daquela oportunidade, e hoje não é muito diferente, que era fechado para o mundo, como é que esses caras conseguiam ter bons resultados num evento de um mundial, de uma Olimpíada? E aí fomos até Cuba e nos deparamos com isso, né? O trabalho de base, né? Violentíssimo, né? Trazendo a criançada para a prática esportiva. Eu lembro que na época eles tinham lá uns, se não me engano, era um tal de Linder, que era um espaço, como se fosse um bairro aqui, destinado a tudo, né? A vôlei, ao atletismo, ao basquete. E isso faz uma diferença tremenda. Você está acabando de mencionar isso, né? A situação deles hoje é bem ruim, né? Sim, sim. Mas eles continuam produzindo atletas de alto nível sim. E muitos estão competindo para outros países. Sim. Então, acabaram, né? Porque antigamente fugiam, né? ainda foge. Ainda né? foge, né? Mas, por exemplo, no salto triplo, o campeão olímpico foi um português que, na verdade, é um cubano. Cubano. Né? Nessa Olimpíada devem ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos cubanos. Fazendo um paralelo, até porque tem sido notícia quase que diária, né? Estamos tendo um mundial de atletismo, de atletas portadores de deficiência física, com uma participação maravilhosa do Brasil, não é isso? Aí tem vários vieses, né? Sim. Primeiro, talvez as grandes potências não investam tanto nisso, né? Não reconheçam que eles Sim. também possuem pessoas desse Tá. tipo, né? Que é uma tristeza, né? Sim. E Não sabia desse detalhe. tem um viés meio chatinho. E já o Comitê Paralímpico é muito bem organizado, trabalha muito bem, né? E nós temos e vários treinadores do esporte olímpico migraram para lá
porque é uma população menor, digamos assim. Sim. E eles são mais que concentrados, né? O Comitê Paralímpico juntou os melhores atletas no Comitê Paralímpico, que é um dos melhores da América Latina, aqui na Imigrantes, e contrataram os melhores treinadores. Então, o Nakaya, por exemplo, se aposentou aqui, o treinador está lá no Japão hoje. Olha, bacana. Aliás, um abraço também para o Nakaya, nosso grande parceiro aqui em Guarulhos durante anos. E que bacana. Quer dizer que o Nakaya não está mais na Olimpíada? Migrou mesmo? Não, ele migrou. Abraçou as duas, está abraçando as duas. Mas ele tem atleta. Tem atleta, né? Imagina, sim. Nilton, que bom, né? Que bom. O nosso problema ainda continua aquilo que já tratei até desse assunto com você, Nilton. O Brasil não é um país de clubes, né? Como a gente vê lá fora, e você mais do que ninguém, com essa experiência toda, sempre fora do país, em importantes competições. Nós ainda dependemos da empresa pública, é isso? Continua isso, Nilton? Como é que você coloca isso nos dias de hoje? Eu digo para você que nos acompanha, o grande segredo talvez seja ainda São Paulo, e nós dependemos aí das prefeituras, né, bancando o esporte. Nós estamos nesse patamar ainda de tratar o esporte, Nilton? Isso falta, né? Um programa realmente de esporte a nível nacional, né? Se debate muito sobre isso, mas a gente ainda não tem nada definido, né? Já fizeram algumas dessas alterações na Lei Pelé, né? Até possibilitando que os atletas pudessem se representar, se autorrepresentar, não precisasse de um clube, por exemplo. Mas na Confederação de Atletismo isso não foi possível, né? Os clubes não deixam de jeito nenhum, o atleta tem que representar um clube. Já existe uma Confederação Brasileira de Clube que recebe verba das loterias, que uma parte da verba das loterias vão para eles. E aí o atleta tem que estar representado. Ele está vinculado a um clube, a uma agremiação, enfim. O modelo de São Paulo ainda é o modelo dos Jogos Regionais abertos, quer dizer, são as cidades ainda que seguram isso, mas que também já perdeu muito, né? Perdeu bastante, né? Porque vários tribunais de conta dos municípios não aceitam que se invista em atletas. Isso é um absurdo, né, gente? É um absurdo. E isso empacou um pouco São Paulo, né? A nossa tradição com o esporte universitário, escolar, está crescendo, está melhorando muito, né? Nisso São Paulo está bem na frente do resto do país. As equipes universitárias já estão contratando treinadores, já têm suas próprias equipes, já estão disputando contra os clubes, né, nas competições de São Paulo, mas é uma coisa que ainda vai demorar um pouco. Você está falando dos júbilos, praticamente? Não, de competições entre universidades. Tá. Porque onde mais pega, talvez, para a gente é quando o atleta sai do ensino médio, né, e aí ou ele vai parar para trabalhar, ou vai para a universidade, ou sei lá, né, e aí não tem mais apoio. Ele tem que fazer as escolhas dele. Enquanto que lá fora, nos Estados Unidos, o que mantém o esporte americano são as universidades. Tem universidades que têm mais medalhas que a maioria dos países do mundo, né, nos Jogos Olímpicos. E aí essas universidades, a gente vê draft, né, de NBA, essas coisas, mas também tem o draft do universitário. Então, esses melhores atletas do ensino médio vão estudar nas maiores universidades americanas de graça, que não são baratas, não tem universidade de graça lá, né? Então, é muito importante para eles conseguir essas bolsas, e eles conseguem através do esporte, né? A gente tem alguns programas aqui, né, que possibilitam isso para os atletas. A gente tem que agradecer todas as instituições aqui de Guarulhos que fornecem, principalmente a ONG, o ENIAC, enfim, o Colégio Marconi, né? São instituições que olham o esporte de uma forma diferente e com responsabilidades. Mas eu acho que, assim, em Santa Catarina e Paraná, esse modelo de cidades é o que move os dois estados, mais que em São Paulo hoje. E esses dois estados, depois da pandemia, que em São Paulo parou tudo lá não, né? Eles dominam o atletismo no Brasil. Aí, uma informação para você que nos acompanha. Santa Catarina e Paraná. E são modelos. Parabéns, né? Aos dois estados aí, que estão aí passos à frente aí, né, no investimento do atletismo.
Ô, Nilton, trazendo... ficaria a tarde toda com o Nilton aqui, mas enfim, nosso tempo, o reloginho anda, a gente tem que espremer um pouquinho essa nossa conversa, mas vamos trazer esse bate-papo aqui para Guarulhos. Quando se fala em atletismo, para você que nos acompanha, eu diria que foi uma das modalidades inaugural de todo esse trabalho, que já passa de 50 anos, quando se trata do esporte organizado. As primeiras equipes, as primeiras contratações de profissionais para trabalharem com as diferentes equipes, vincular o esporte a uma secretaria municipal, na época, Secretaria da Educação, isso é no início dos anos 70. Tinha esporte antes? Tinha, obviamente que tinha, mas o esporte organizado, a gente considera aí o início dos anos 70, numa curva crescente maravilhosa, e não foram preciso mais do que 12 anos para que nós tivéssemos uma Secretaria de Esportes, que começa em 1982, e aí conquistas e mais conquistas, mas temos aí, infelizmente, uma história que, de alguns anos para cá, essa curva que era crescente passou a ser uma curva descendente, e falta-nos o que é básico, professor, né? Eu digo sempre aqui, não conseguiria dormir se eu não falasse, se eu não abordasse esse tema, né, da nossa falta de estrutura, hoje, inclusive de pessoal, né, de equipamentos, de material, de um orçamento melhor para tratar o assunto esporte, que tem que ser tema de governo, está na Constituição, artigo 217. Eu vou morrer falando isso, gente, né? Mas, Nilton, falei da perda, né, de profissionais. Eu acho que você está aí para apagar a luz, né? Infelizmente, falamos ainda do Nakaya, que aposentou, e com ele outros tantos, por conta de um PDV, né? Pessoas que fizeram história, né? Tantos nomes importantes. E como é que está essa questão, Nilton? De uma hora para outra, nós perdemos 4 treinadores. Pois é, de uma hora para outra, 4. Nakaya, 9 Olimpíadas. Sim. Sabe? Aliás, você falou do Nakaya, 9 Olimpíadas, ele esteve aqui, momentos antes da... Desculpa te interromper, viu, Nilton? Mas ele me disse aqui, está no YouTube lá, nós gravamos e está lá. Ele não encontrava motivação para continuar, ele poderia ter continuado, isso foi dito por ele aqui. Ulisses, mas eu não tenho motivação para continuar em Guarulhos. São tantos desmandos, tanta falta de atenção, e vai indo, a gente... Estou cansado, aquela coisa do faz, e não tem continuidade, faz, não tem continuidade. E ele se dizia aqui cansado, e por conta disso, ele preferiu realmente deixar Guarulhos, né, parar com o trabalho. Continua, né, você mesmo lembrou ainda há pouco, mas isso foi dito por ele, gente. Eu achei isso tão dolorido, sabe? Quer dizer, a gente não consegue nem motivar, a estrutura de comando do esporte não consegue nem motivar os profissionais, né? A palavra é sua, Nilton. Então, nós fizemos Nakaya, perdemos Euclides, Lafayette, Irani, né? Então, formadores de atletas, treinador de provas específicas como cross, provas de longa distância, Nakaya na velocidade, revezamento, tudo isso, medalhas em Jogos Olímpicos, 2 medalhas, se não me engano, em revezamento. Então, Irani no dardo, se não me engano, né? Irani foi atleta do dado e era formadora de atletas. Sim. Até agora, esse final de semana, um atleta dela, depois que ela parou, me procurou, eu passei uns treinos para ele, e ele ganhou uma medalha lá ele agora é militar, e quando teve uma competição deles, ele ficou todo feliz. Mas foi de repente, né? O problema não foi nada preparado. Nós tivemos tempo de nos organizar para perder esse nível de profissional. E além dos treinadores que nós perdemos, não só no atletismo, nós perdemos os profissionais que trabalham na administração central, na secretaria. Então, de repente, você precisa, sei lá, de um atestado para alguma coisa, para algum atleta, levar na faculdade, enfim, no serviço. Não tem a pessoa que possa fazer isso lá. Brincadeira, gente. Então, brincadeira. A gente está se reestruturando e isso leva algum tempo, né? Sim. Mas a gente também teve algumas boas notícias, né? A gente recebeu o Flávio
que só ficava com basquete, agora vem também para o atletismo, e é um baita de uma pessoa que motiva os jovens, recruta muito bem, né? Encheu a pista de criança, isso é muito bom. E, paralelo a isso, temos a Azufan, né, Nilton, que é uma entidade que atende um chamamento aí da Secretaria e que tem um trabalho voltado para o atletismo. Acho que também isso é um ponto positivo, né? Essa é uma entidade com fins bastante sociais, né? Não é só esporte que eles fazem, e mais esporte também. Sim. Né? E que nos representa nas competições. Sim. E agora a gente tem mais outra equipe, né, que estava baseada em Taubaté e que agora está baseada em Guarulhos. Então agora nós temos duas equipes, a Luasa e a Azufan. Né? A Luasa menorzinha, crescendo. Sim. Né? E para a gente é muito bom. Né? Guarulhos é muito grande, tem muitos habitantes, a gente espera atender mais pessoas. Isso é muito bom. O que vai levar tempo, né, gente? Outro dia participei de um momento de uma discussão e o que acontece? Mão de obra. Agora há um período impeditivo por conta das eleições. Se pensou aí, talvez, na possibilidade de contratar profissionais pelas entidades. E também foi por água abaixo, porque a entidade que está no chamamento hoje pode ser que não esteja amanhã. Ou seja, você contrata um profissional, de repente, ano que vem não está mais, então perderia-se novamente esse profissional. O caminho seria a contratação através de um concurso público, que é o que manda a legislação. Mas é até você ter um processo licitatório, que escolha a empresa que vai promover o concurso, depois abrir um espaço para inscrição, depois aplicar o concurso, depois correção, aí tem período para recurso, e aí aprova os candidatos de acordo com o número de vagas, e publica. Isso leva um tempo tremendo. Então, assim, se pensar numa mão de obra a curto prazo, eu acho que está tão distante. E tem que acontecer. E quanto mais se esperar, mais tempo vamos ter para ter esse profissional nas diferentes modalidades. Né? Quando se pensa em equipamentos, mesma coisa. Sempre processo licitatório, orçamento, para que se possa ter aí um equipamento, seja ele ginásio, seja a pista, que já estamos mostrando aí, daqui a pouco é assunto meu com o Neilton. Né? Então são aqueles pilares, gente. Não adianta se pensar em contratar professor se você não tem equipamento. Não adianta se pensar em equipamento se você não tem um professor. Né? Então, as 4 situações, mão de obra, equipamento, material e um orçamento melhor. Aí os caras ficam aí, daqui a pouco temos um pleito eleitoral, o pessoal fica inventando de fazer um plano de governo para o esporte. Acho que o plano número 1 é ter vontade de que a coisa aconteça. Você que é candidato aí a prefeito, ou mesmo a Câmara Municipal, o que falta aqui é vontade de fazer a coisa acontecer. E eu falo isso há 18 anos. Né? Que pena que não temos gente com vontade realmente de fazer as coisas positivas para o esporte. Sabe? E por isso que a curva é cada vez mais. Né? Já estamos lá no fundo do poço. E só não estamos mais porque tem abnegados como aqui, esse que é o meu entrevistado, que eu tenho o maior respeito, que é o professor Neilton, e outros que ainda seguram aí esse fardo, que é muito pesado, né? De fazer gestão no esporte da cidade. Né? E seria tão fácil, gente. É um município com 1.500.000 habitantes, né? Com orçamento diferenciado. Falta um pouquinho de atenção para isso. Né? Ô, Nilton, mostramos aí a pista de atletismo, ficamos felizes, né, com a notícia de... Queríamos um equipamento maior, né, pela pujança que é Guarulhos, porque municípios com muito menos têm lá a sua pista e nós não temos a nossa ainda. Eu digo nossa, que seria a pista dos sonhos, né, com medidas oficiais. Mas temos a nossa velha Ponte Grande, né, a nossa velha pista, lá no estádio Arnaldo José Celeste, que está sendo revitalizada, mas você me deixou preocupado outro dia, né, porque você me disse, e eu liguei para a secretaria, espero que estejam assistindo aí, porque você me disse, Ulisses, lá atrás participamos de um movimento, vislumbrando a obra, que seriam detalhes técnicos importantes que nós gostaríamos, na condição de técnicos, que fossem aplicados à obra. E vocês foram ouvidos, parece que uma engenheira que estava por trás disso, mas depois ela foi retirada de todo o processo, e a obra corre solta, e você se mostrava bastante preocupado, né? Poxa, Ulisses,
Será que vamos ter aí a obra, que aliás é uma obra que já era para ser entregue o ano passado, e aí foram postergando, e ainda parece que está numa fase final aí de se entregar aí para a municipalidade, mas com essa preocupação, Neilton, isso é fato mesmo? Você está chegando da Europa, ainda está se atualizando aí, né? Imagino, do que está acontecendo aqui em Guarulhos, mas fiquei muito preocupado. E liguei para a secretaria, a informação que eu tive foi, disse, não, mas agora vamos ter que esperar, e esses detalhes depois a própria secretaria vai cuidar disso. Gente, peraí, não foi colocado um orçamento à disposição de uma empresa para depois a secretaria ter que cuidar de detalhes de obra? Essa resposta para mim desceu quadrado mesmo. Como é que está tudo isso, Neilton? Bom, primeiro a gente tem que agradecer ao deputado que conseguiu essa emenda, né, parlamentar e conseguiu enviar essa verba para Guarulhos, destinada direto para a pista. Vamos dar nome aos bois, quem foi o deputado? Ai, meu Deus. Eu também não me recordo. Produção, vê para mim. Ai, me foge agora. Pede para o Juliano ver para mim o deputado. Acho que nós temos isso no arquivo aí. Desculpa, viu, o deputado, me fugiu agora. É tanta informação. De quem que é essa emenda aí parlamentar que beneficiou a reforma da Ponte Grande lá? E aí se abriu uma licitação, né? Sim. A gente deu algumas... Verba federal. Sim, mas é uma verba federal, mas tem um deputado por trás disso? Vê quem que é o autor dessa... Mas essa verba não era suficiente para fazer a pista inteira, ter o estádio que a gente queria. Então, a opção foi, que vocês já viram ali, né? Sim. Volta a imagem lá, a produção da pista. Tá isso. Aquele azul mais claro do lado interno são as partes. Segura a imagem, viu, Raí? São executados os saltos, horizontais e verticais. Lá no fundo tem a gaiola para as provas de lançamento. E o que sobrou de dinheiro deu para fazer uma melhora na pista, mais de piso natural. Sim. Né? A gente tem, quando a gente usa piso sintético, que é aquele azul mais claro e bonito, há sempre o medo da gente que isso não seja bem feito e a gente perca isso muito depressa. A gente sabe o quão difícil é conseguir essa verba. A gente não sabe quando vai ter outra, essa coisa toda. Isso. Só para ilustrar, aproveitar a imagem do Rai aí, desculpa interromper novamente, Neilton. Para quem acompanha o programa, só para ilustrar, né? As provas de atletismo, elas acontecem em duas situações. Nós temos as provas de pista e temos as provas de campo. Né? De pista são as corridas, várias delas, né? Enfim, inclusive as corridas com obstáculos. E na parte do campo são as provas de lançamento, de arremesso, de salto. Não é isso, professor? Isso. Aí, por exemplo, é uma prova nesse lugar, acontece uma prova de campo. Sim. Você vê uma linha branca separando do resto do azul. Ali é um corredor para quem vai lançar o dardo. Ele corre por ali e solta o dardo no campo. E toda essa área azul pode ser utilizada para o salto em altura e ainda salto com vara atravessado, né? Sim. Dá para ver áreas de cimento nas duas extremidades, direita e esquerda, do azul. E é esse piso que é muito, muito caro, né? E que a gente espera que tenha sido bem posto e que ele se preserve por bastante tempo. Que é um grande problema a manutenção, né? Eu acho que é um problema também na hora da colocação. Sim. A gente competiu agora na Europa numa pista exatamente igual essa, desse material, e nenhum grão na pista inteira se move. Nenhum. Maravilha, gente. Então, E ele me disse por telefone, Ulisses, aqui é a mesma pista que nós estamos tendo aí na Ponte Grande, aqui se dá 10 anos de garantia. Tamanha a eficiência da colocação, né? Incrível. Então a gente espera que essa ideia tenha sido bem feita, né? Estamos esperando eles entregarem para a gente. E a gente torce. Portanto, teremos uma pista, de certa forma, revitalizada. Espero que esses problemas técnicos sejam solucionados. Você me dizia até do encaixe para o salto com vara. Uma reforma foi feita lá essa última semana. Mexeram? Mexeram. Então acho que valeu aqui o puxão de orelha. Mexeram sim. Ainda precisam mexer mais, porque ainda tem um degrauzinho.
Ó, quem está dizendo é a fera aqui do atletismo. Professor, não sou eu que estou dizendo, gente. Às vezes eu ligo para a secretária e para o polonistas, pega no pé da gente. Não pego no pé, eu sou apenas um instrumento e tento fazer isso da melhor forma, com toda humildade, de ajudar. Estou ajudando. Ó, o professor aqui falou que está errado lá. Ó, o piso lá do Feiravante, lá que acabaram de colocar, está soltando. Fora os absurdos, né, gente? Também puxou a orelha aqui, ó. Não pensa que eu fico... Tem uma para falar aqui, mas vou deixar para o próximo programa para não tomar tempo da turma aí. O outro puxou de orelha na secretaria. Mas a pista não foi entregue, né? A gente está esperando ela ser entregue. Vamos esperar um pouquinho para ver. Os funcionários estão lá trabalhando. Sim, estão trabalhando. Então tá bom. São agora os detalhes, né? Sim. Então a gente espera que algumas coisas ainda sejam mudadas ainda em tempo. Tomara. É o único equipamento que nós temos, gente. Você tem que ter um carinho muito positivo aí da administração. Já tem o nome aí do deputado? Não? Pois, se eu não conseguir, eu vou pedir desculpas de novo, mas prometo que... Acho que é Elias Júnior, né? Oi? Elias Júnior? Não, Elias Júnior é um apresentador. Enfim, não sei. Eli Correia, não? Isso, acho que é isso. Foi Eli Correia? Acho que é. Já foi deputado, não é mais, não é isso? Acho que é isso. Bom, se foi ele, enfim, os parabéns aí, né, ao deputado que olhou com carinho para a situação. Eu peço mais uma vez desculpas, viu, deputado? Mas eu vou depois trazer isso à baila aqui, enaltecê-lo por isso, né? São tão poucas as ações aí dos nossos políticos para com o esporte, né? Enfim. Milton, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Vamos ficar na guarda aí, né, que o Brasil consiga colocar lá em Paris o maior número de atletas. Vamos torcer para que a gente consiga, com essa pista reformada, a retomada do trabalho, né? E mesmo com esse efetivo tão pequeno, mas você é um grande... Você sempre desafia aí as possibilidades, né? É um incansável nessa questão que envolve o atletismo. Que tenhamos melhores momentos, né? Eu agradeço, convido todos que estão assistindo, né? Nós já estamos recebendo inscrições, já estamos treinando. Tá, olha aí. Vai ser aí nesse lugar, né? Na Ponte Grande, no estádio Arnaldo José Celeste. Então está todo mundo convidado, de todas as idades, né, para ir treinar lá. A partir de que idade? Os papais e mamães aí? 9 anos. 9 anos, papai e mamãe, você que está nos assistindo, você jovem, você garoto. Tá aí o atletismo, quem sabe você não vai ser, iniciando um trabalho aqui, um medalhista olímpico, né? Como os tantos que já temos aqui, já tivemos e continuamos tendo, né? Que legal. E quanto à Olimpíada, até pela forma que é hoje classificar, a gente vai classificar muita gente. Que bom. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque a gente tem capacidade talvez de classificar mais de 50 atletas. Aí já acho que o trabalho... E aí, quem vai assistir vai assim, puxa vida, como é que essa pessoa foi aí e não conseguiu chegar na final? Como é que um atleta chega lá? Como eu expliquei, é por índice ou por pontos. E se ele consegue por pontos, ele, na verdade, ele é convidado por quem organiza os jogos, que é a World Athletics, que é a nossa federação internacional. Né? É ela que fala, olha, você do Brasil, você pode vir para os Jogos Olímpicos. Não é o governo, não é a Confederação Brasileira, não é o treinador, não é o clube que fala assim, você vai para a Olimpíada. Não é isso. Eles falam, você pode vir para a nossa festa. É o contrário. E aí, quando eles te convidam, eles estão convidando, por exemplo, 56 nos 100 metros. Você é um dos 56. Né? Tá lá, antes estava, né, não está mais, o Bolt, por exemplo, e está lá o brasileiro também competindo. Né? Não porque ele não tem capacidade, mas é porque ele é um dos 56. Né? E às vezes as pessoas não entendem quando ele chegou até a segunda eliminatória, ou ele chegou até a semifinal, não chegou na final. Mas por que ele foi para aí se ele ia ser o 10º? Né? Porque os 56 melhores do mundo foram convidados para estar lá. Ou agora, no caso, 24 do Zé Fernando, 48 nos 400, assim vai, cada prova tem um número. Que é uma tremenda conquista, né, professor? Você está entre os 56 melhores do mundo, não é isso que ele quer? Essa mensagem, não é isso? Então, o significado está tremendo. E às vezes também não, porque às vezes, como você disse, o fado é tão grande, né, que às vezes é melhor recusar o convite. Porque o caminho para chegar... Eu vou na próxima, tudo que vocês forem investir em mim para ir para essa,
investe para me preparar para a próxima, outra. alguma coisa assim. Então, mas hoje nós já temos mais de 35 atletas classificados e vamos chegar a mais de 50, sem problema. E não se pode, viu, Neilton, isso é bem pessoal que eu vou falar, mas tenho dito isso aqui no programa, é coisa de nivelar por baixo, né? Eu fico preocupado, às vezes, quando eu dou as boas notícias aqui, sabe, professor? Então, às vezes, fala, olha, o nosso vôlei está numa Superliga entre as 12 melhores equipes do Brasil. A sensação que se tem é que nós temos aqui um voleibol, com todo o respeito a quem está envolvido, que são profissionais de primeira linha, incansáveis também, como aqui é o Neilton, né? Mas eu fico preocupado, poxa, então está tudo bem lá. Olha, uma Rebeca, medalha olímpica lá, poxa, de Guarulhos, porra, então isso aqui deve ser um celeiro de... Temos um trabalho diferenciado, hoje coordenados pela professora Rosana, Mônica, Júnior, Demiuri e outros, né? Temos uma história linda e continuamos fazendo bons resultados. Mas não é porque temos uma Rebeca que nasceu aqui que nós temos a melhor ginástica do planeta, porque ela só chegou onde chegou porque ela acabou indo embora e obtendo recursos que aqui ela não teria, né? Nutricional, preparação física, psicológica, academia, condições de intercâmbios, né? Se ficasse aqui era um campeonato paulista, quanto mal é um brasileiro, mas e o sul-americano? E o mundial? E as viagens para a Europa? Como é que se faz? Né? Então, chegou o dia da Rebeca partir daqui. Essa partida foi precoce. Ficou pouco tempo aqui em Guarulhos. Foi para Curitiba, depois para o Flamengo, onde ali recebeu o que, com certeza, não receberia aqui. Né? Isso tem que ser dito, porque chega na hora da fotografia, tem um monte de gente lá, né, Neilton? Fica lá um monte de gente, aqui, Guarulhos, e lá, gente. E minha preocupação é essa, viu, professor? Se a gente começar a nivelar por baixo, já é difícil. Se começar a dar a entender que isso aqui é maravilhoso, aí é que nós vamos para... Quer dizer, aí é que a coisa fica difícil, né? Então tem que dizer que o atletismo está aqui porque tem abnegados que fazem isso, né? Para buscar resultados, para se manter um trabalho. Né? E é isso, a verdade é essa. Então a gente está falando de modelos antes, né? E a cidade tem esse modelo de prefeitura, de competições municipais, né? Nível estadual. Existe o modelo universitário, militar, né? Das indústrias. Sim. No Brasil a gente tem de tudo, né? Mas nenhum deles é completamente desenvolvido. Então a gente espera que isso seja melhor. Conversando uma vez com uma treinadora-chefe da equipe americana, quando a gente explicou para ela como era aqui, ela virou para a gente e disse, vocês não vão conseguir nunca. Olha. Né? Vocês precisam ter o esporte em toda esquina. Uma técnica americana, é isso? A treinadora-chefe da equipe americana. A treinadora-chefe da equipe americana, olha o recado que ela passou para o Neilton. Falou que a gente não ia conseguir. Nesse modelo, vocês nunca vão chegar a lugar nenhum, é mais ou menos isso. Ela falou assim, naquela esquina, naquela outra, tem que ter gente praticando. Tem que ter gente ajudando, tem gente contribuindo, né, de toda forma. Né? São mais de 55 milhões de estudantes na Califórnia que competem em atletismo. Olha, 55 milhões na Califórnia. Na Califórnia. Então as coisas não saem por acaso. Né? Sai por acaso aqui, porque no meio de 200 milhões alguém vai aparecer. Entendi. Sozinho, sem nada. Se você não fizer nada, vai aparecer. Tá certo. Neilton, ficaríamos aqui a tarde toda, como já disse. Obrigado pela sua visita aqui, pela sua importante presença, pelo seu importante depoimento, que é sempre para nós um grande aprendizado e para quem nos acompanha. Sucesso aí, né? Daqui a pouco já estamos lá em Paris, então que o seu trabalho, temos ainda oportunidades, que você consiga essas oportunidades, que você marque presença lá, o nosso respeito, viu, o seu trabalho. Preciso trazer o seu irmão aqui, já falei com ele outro dia por telefone, precisamos fazer um especial. Família Moura aí, envolvida com atletismo. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, um abraço para você.